Boa noite, meu povo. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Me digam aí se está aparecendo o slide. Acho que tá, né? Para mim tá tudo ok aqui também, que eu estou acompanhando no celular. Tudo certo? Deixa eu explicar para vocês logo, tá certo? Acho que Micaele já deve ter passado para vocês, né? Com relação à bronca da clínica, tá? Foi uma decisão minha, de acordo com o novo decreto aí, né? Da prefeitura, do governo, que digo. Conversei com Micaele, ela também achou melhor, né? A gente conversou com relação a isso, a gente colocar logo essas duas aulas teóricas para frente e depois a gente fazer só a prática. Por quê? A gente iria ter uma triagem hoje, depois semana que vem não ia ter clínica, ou então só poderia ter a clínica da tarde, metade da turma ia ter, a outra metade não, e daqui a 2 semanas só é que a gente ia atender paciente de novo, ia ficar aquilo mastigado, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 2 semanas, se vai estar melhor, se vai estar pior o Covid, então eu prefiro que a gente, né, já que a gente tem alguma carga teórica ainda para dar pela ementa de vocês, a gente vai dar logo essas teorias, tudo, e a gente já deixa certo, prática, 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 sem parar até o final do semestre. É até melhor para a gente ir acompanhando nossos pacientes. Combinados? Então, a clínica, tanto da tarde quanto da noite, terá início no dia 11 de março, tá? De hoje a 15. Semana que vem ainda estamos aí decretados, certo? Que não pode rolar a clínica. No dia 11 a gente inicia. Bom que dá tempo aí de vocês comprarem os materiais, né? Que algumas pessoas já entraram em contato comigo numa agonia da poxa por conta dos materiais. Eu sei, é muito gasto, né? Faz parte, é a odontologia que está cada vez pior, certo? E acho que é isso. Está faltando me passar a listinha, né, Mica? Só não lembro, não esquece disso não, da listinha de quem vai ficar à tarde e quem vai ficar de noite para a gente organizar aí essa organização. Beleza, minha gente? Tranquilidade, entendidos? Não esqueçam da lista, não, para mim, pelo amor de Deus, que eu preciso dessa lista, viu? E aí, jovens, o que é que eu vou trazer de teoria para vocês hoje, tá certo? A gente falou um pouquinho na semana passada sobre princípios, né, de cirurgia e tudo mais, incisão, exérese, diérese, aquele negócio todo que a gente falou na semana passada. E aí eu sempre vejo na clínica que vocês, mesmo tendo uma disciplina que eu costumo dar, né, que é a de terapêutica para odontologia, mesmo com essa disciplina, vocês ainda têm uma dificuldade um pouco grande, né, para fazer a prescrição medicamentosa para os pacientes depois da cirurgia. Então, eu trouxe essa aula, que é uma aula não tão longa, tá? Acho que ela tem 60 slides somente, e a gente vai discutir um pouquinho, tirar algumas dúvidas de vocês na hora de operar os nossos pacientes, tá? Quais são as medicações que a gente vai passar normalmente, tá? Então, eu vou fazer essa aula hoje para vocês também, para que a gente possa aí mudar até um pouquinho do que está na ementa de vocês, que são coisas um pouco menos práticas do que o que eu estou trazendo aqui nessas aulas teóricas. Certo, minha gente? Então, eita, deixa eu colocar para gravar que eu não lembrei não. Só um momento. Só um momentinho. Prontinho, acho que está começando a gravação, beleza. Então vamos embora, falar um pouquinho sobre essa prescrição medicamentosa em cirurgia oral. Essa aula é bem diferente daquela aula que a gente deu de terapêutica em cirurgia, tá? Eu não vou falar dos cuidados que vocês vão ter depois da cirurgia, não. A gente vai falar realmente dos fármacos. O porquê e quando eu usar cada fármaco depois das cirurgias que eu fizer, certo, minha gente? Uma coisa importante que vocês têm que entender é que, minha gente, vocês vão ter uma porrada de formas farmacêuticas que vocês vão poder fazer para os pacientes de vocês, certo? Então, deixa eu pedir aqui um exemplo. Quem é que saberia me dizer uma medicação que a gente faz que ela é em forma de cápsula? Quem é que saberia me dizer? Uma medicação que a gente faz que é em forma de cápsula, que a gente faz muito para os nossos pacientes. Quem é que sabe me dizer? E aí? Amoxicilina. Boa, Tainara. Boa, Vitória. Amoxicilina. Então, aí, ó, primeiro errinho de vocês na hora de prescrever para os nossos pacientes, tá? Quando eu vou prescrever a amoxicilina para o meu paciente, que não é comprimido, é cápsula, eu tenho que colocar lá amoxicilina. Quantos miligramas? Quem é que lembra da amoxicilina?
Eita, vamos ver se lembra da terapêutica que já faz um ano que viram ou se jogou no lixo, tudo que aprenderam com o professor Darlan. 500 miligramas, certo, jovens? Então, a gente tem a possibilidade de fazer a de 500 e a de 875 miligramas, ok? Então, cuidado. Na hora que você for prescrever, você vai colocar lá amoxicilina 500 miligramas, 21 cápsulas, certo? Então, o seu paciente não vai comprar 21 comprimidos, ele vai comprar 21 cápsulas. Na hora que você for lá mostrar para ele como ele vai tomar, você vai colocar tomar uma cápsula, não um comprimido, a cada 8 horas durante 7 dias, certo? Então, normalmente é assim que a gente faz a prescrição da amoxicilina. Trouxe aqui só, né, para a gente mais uma vez dar uma revisada. Mas temos diversas formas farmacêuticas dos nossos medicamentos. Tá? Quem é que saberia me dizer medicamentos que a gente toma em forma de comprimido? E aí? Quem é que saberia me dizer? Forma de comprimido. Nimesulida, boa. Mais o quê? Paracetamol, prednisona, dipirona, nimesulida, ibuprofeno. A grande maioria dos outros medicamentos, né, são feitos em comprimidos. Quem é que saberia dizer medicamentos que a gente tem em solução? E aí, solução? Quais seriam? Solução. E aí? Dipirona de novo, mais o quê? Micaele falou de pirona. Antibióticos. Não, João Paulo, cuidado, certo? Os antibióticos, na sua maioria, não vêm em solução, eles vêm em suspensão. É um pó mais um líquido, tá certo? Então, cuidado. Boa, paracetamol, Periogarde. Então, ó, um detalhe para vocês se lembrarem: toda vez que você comprar uma medicação e ela for medicação gotas, nimesulida gotas, ibuprofeno gotas, dipirona gotas, certo? Paracetamol gotas, ele é uma solução. Periogarde, a clorexidina 0,12%, ela é uma solução. A suspensão é quando a gente tem uma mistura aqui, ó, de um líquido com um sólido, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, a dipirona, ela é gotas, ela é uma solução, certo? Cuidado, diferente da suspensão, que é normalmente antibióticos, certo? Então, metronidazol, suspensão, amoxicilina, suspensão. Ok? Entendidos com relação a isso? Por que é que isso é importante? Porque quando você for prescrever, tá certo? Uma medicação, você vai dizer, tá, que aquela medicação é uma solução ou uma suspensão. Você vai colocar, ó, você não pode colocar amoxicilina gotas. Você não pode escrever isso. Você vai colocar amoxicilina suspensão oral. E aí você vai dizer quantos miligramas a sua criança, né, o seu paciente irá tomar, certo? Então, cuidado com relação a isso. Lembrando mais uma vez, minha gente, a gente discutiu muito isso na terapêutica, tá? Que a via de administração, o local por onde você administra o seu fármaco, ele vai ser extremamente importante na biodisponibilidade, ou seja, na disponibilidade daquele fármaco para fazer a ação dele. Lembra do cetorolaco, que era sublingual? Todo mundo lembra dele? Do cetorolaco, do Toragesic ou do Deocil, né? Um dos dois, o chamado cetorolaco. Todo mundo lembra? Quem é que lembra de quantos miligramas é o cetorolaco e como a gente usa ele? E aí, quem é que lembra? Hoje a gente vai conversar, certo? Hoje a gente vai puxar aí a memória de vocês. E aí, quem é que lembra? Cetorolaco de quantos miligramas? Eita, bebê, olha. E quando o professor perguntar qual é a medicação que você vai fazer para o seu paciente lá na clínica, como é que vai ser, bebê? Fala comigo, bebê. Ó, Rúbia acertou aqui, tá? Cetorolaco é de 10 miligramas. Uma coisa importante desse danado é que ele é, ó, sublingual. Ele é absorvido de maneira mais rápida
pelas veias, pelos vasos que estão aqui na região sublingual. Ele é um AINE, um anti-inflamatório, que é absorvido de maneira muito mais rápida. Ou seja, ele é muito legal para a gente colocar debaixo da língua do paciente logo depois que termina a cirurgia. É uma diquinha que eu dou. Na clínica a gente não tem, não, mas em casa, na sua clínica, você pode fazer isso. Terminou a cirurgia agora, já deixa um comprimido desse debaixo da língua do seu paciente, porque ele já vai começar a fazer efeito antes da anestesia passar. Olha a diquinha massa do professor Darlan. Se quiser dar mais conforto ainda para o seu paciente na clínica da Nassau, compra um Toragesic e deixa na tua mochila e bota debaixo da língua do teu paciente, faz o teste na clínica, quando terminar a cirurgia, você vai ver que ele vai ter um controle da dor muito melhor, tá? Então, ó, a gente precisa se ligar que essa biodisponibilidade, ela é importante no dia a dia da gente. Beleza, minha gente? Tô sendo claro, tá dando para entender o que é que eu tô falando? Tudo certo? Se eu tiver muito rápido, me avisem também que eu vou um pouquinho mais devagar, tá? Essa aula é em tom de conversa, eu quero realmente tirar algumas dúvidas de vocês para dar mais segurança para vocês na clínica, tá bom? Então eu quero bastante segurança de vocês na clínica, tá? E temos também, ó, a via de administração parenteral. Essa via de administração, que é a injetável, a gente não vai usar na clínica, né? A gente vai usar, né, um fármaco apenas que é de uso parenteral. Quem é que sabe dizer? Qual é o único fármaco de uso parenteral que a gente usa normalmente, né, com mais frequência na clínica odontológica? E aí? Que a gente usa com mais frequência? Qual é a injeção parenteral que a gente usa com mais frequência? E isso, Bruno, é o anestésico. É por isso que é tão importante a gente entender de anestesia, dos anestésicos locais. Porque ele é um remédio, ele é um fármaco. E ele não é tomado, ele não é engolido, ele não é colocado debaixo da língua. Ele é injetado, ele é, né, feito de maneira parenteral. Então preste atenção, tá? Porque o sal anestésico, ele é essa medicação. Então vamos começar falando sobre os antibióticos, certo? A gente vai discutir um pouquinho aí sobre os antibióticos. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Prescrevemos antibióticos sempre após a remoção de dentes, sim ou não? Prescrevemos antibióticos sempre após a remoção de dentes, sim ou não? Breno aqui está dizendo que não. E se for um terceiro molar? O professor deixou vocês fazerem um terceiro molar na clínica lá da faculdade. Sim ou não? Antibiótico depois, sim ou não? Não é necessário. Yasmin falou que sim, Micaele falou que sim. E aí? Ó, já estamos dando briga aí. Sim ou não? Depois de um terceiro molar, um dente ciso, a gente usa antibióticos, sim ou não? Breno acha que não, Lucielma sim, Maísa sim, e a resposta é depende, certo? Na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, não precisa fazer antibiótico terapia, certo? Na grande maioria das vezes. Apenas usar material estéril, luva estéril, tudo estéril, sem contaminar, o que é mais difícil na clínica, né? Porque vocês pegam em tudo com a mão estéril, esquecem que a luva está estéril, sai pegando nas coisas que não estão estéril, né? Então, às vezes, na clínica da faculdade, a gente prescreve mais antibiótico do que deveria. Porém, o ideal é que após remoções dentárias, se o paciente não tiver nenhuma manifestação sistêmica, não tiver infecção, não tiver febre, não tiver edema, não tiver linfadenite, não se usa antibiótico, certo? A não ser que seja uma cirurgia muito extensa, que a gente use muita broca, desgaste muito osso, corte o dente no meio, corta a coroa, corta a raiz. Essas cirurgias mais extensas, na teoria, também não precisava de antibiótico, mas eu, professor Darlan, eu gosto de garantir fazer o uso de antibiótico nessas cirurgias mais extensas, certo? Apenas porque estamos na faculdade e nem sempre a gente consegue aquela cadeia asséptica do jeito mais correto. Beleza, jovens? De entendido, mas na grande maioria das vezes não precisa, e Vitória falou muito bem aqui, depende, tá? Lembrando que os antibióticos se dividem mais uma vez naqueles bactericidas e
estáticos, né? Eu falei muito sobre isso na terapêutica para vocês. A grande maioria dos antibióticos que a gente usa no dia a dia são bactericidas, ó. O metronidazol, as penicilinas são bactericidas. Daqui dos bacteriostáticos que a gente mais usa, temos aqui, ó, as lincosamidas. Quem é que sabe me dizer o que é uma lincosamida? Qual é o antibiótico que entra aqui no grupo das lincosamidas? E aí? Quem é que lembra? E aí? Lembra, bebê? Boa, Luan. Clindamicina, tá? Então, a clindamicina entra aqui no grupo das lincosamidas, certo? Então, a gente precisa aí lembrar que eles são bacteriostáticos, ok? Lembrando mais uma vez daquela brincadeira lá que o professor falou da toxicidade seletiva. Por que é que muitos antibióticos são seguros? Porque eles agem diretamente nas bactérias, não agindo nas células dos seres humanos. Por exemplo, a amoxicilina. A amoxicilina age na parede celular. E na parede celular só quem tem é bactéria, certo? O metronidazol, ele tem toxicidade seletiva? Tem. Ele vai agir diretamente no DNA da bactéria. Ou seja, são antibióticos, né, seguros, que a gente usa no nosso dia a dia com bastante frequência. Mais uma vez estou trazendo essa figura que eu também mostrei para vocês na aula de terapêutica, certo? Falando aqui, ó, dos antibióticos que mais utilizamos e se eles são bactericidas ou bacteriostáticos, tá certo? E aí vamos falar de um por um para a gente poder, né, definir quais são os protocolos que a gente mais vai usar no dia a dia da nossa clínica odontológica. Lembrando mais uma vez para vocês, penicilinas, tá? Quem é que saberia me dizer tipos de penicilinas? E aí? Tipos de penicilinas. Amoxicilina. Amoxicilina, mais o quê? Tipos de penicilinas. E aí, quem é que lembra? Metronidazol não é penicilina. E aí, mais alguém? Clindamicina. Clindamicina também não é penicilina. Se fosse penicilina, a clindamicina não poderia ser usada nos pacientes alérgicos à penicilina. Olha, bota a cabeça para pensar, jovens. Penicilina. São simplesmente os antibióticos mais utilizados no dia a dia. Amoxicilina, tudo bem, Micaela, essa é o mais simples. Eu quero mais tipos de penicilinas. E aí? E aí, jovens? Dicloroxidina. Oi? Dicloroxidina. Não. Eritromicina também não, Ronaldão. Eritromicina também não. Eita, estão esquecendo. Tem uma que é bem famosa, minha gente, a famosa penicilina. Olha só, não esqueçam, tá? Uma das mais famosas penicilinas, minha gente, não, cefalosporina é outra classe também. Eita, que eu devia ter dado ponto para quem me dissesse. Também não, Sabrina, a azitromicina também não. Tanto a azitromicina como a eritromicina são do grupo dos macrolídeos. Jovens, penicilina, boa, Tainara, bezetacil, a boa e velha penicilina G, a bezetacil famosa, que você toma aquela injeção dolorida, sofrida no hospital, boa, isso mesmo. Então, se o seu paciente chega no consultório dizendo que tem alergia, doutor, eu tomei uma injeção do anestésico que dói que só a peste, doutor. Mas eu fiquei toda empelotada, toda vermelha, fiquei mais feia do que a Carol Conká, aquele monstro, fiquei parecendo a Cuca, doutor, todo avermelhado, todo estranho, tava parecendo o demônio, Carol Conká, tá vendo? Certo? Aquilo ali é uma penicilina, a penicilina mais famosa, tá? A bezetacil, a penicilina G. Se o paciente tem alergia a ela, ela também vai ter alergia à amoxicilina. Ele também vai ter alergia à ampicilina, que também é um tipo de
penicilina, certo, minha gente? Então, ó, temos que lembrar das penicilinas, ok? São antibióticos bactericidas, eles são os menos tóxicos e é por isso que ele é a primeira escolha para o tratamento das infecções dentárias, para o tratamento das infecções odontogênicas. Agora, a gente precisa lembrar que de 5 a 10% dos pacientes apresentam alergia às penicilinas. E no caso do paciente que é alérgico à amoxicilina, alérgico à penicilina, qual é a primeira escolha? Qual é o antibiótico de primeira escolha que a gente usa? Clindamicina. Boa, clindamicina é o antibiótico de primeira escolha. Uma outra contraindicação, um outro efeito adverso, na verdade, da penicilina é diarreia. Muita gente tem diarreia depois que usa amoxicilina. Então, ó, preste atenção, se o teu paciente ficou com caganeira, não é culpa do seu procedimento cirúrgico, é culpa do antibiótico. Troca o antibiótico. Beleza, bebê? Olha aqui, trouxe aqui para vocês, ó, umas das que a gente mais usa, as semissintéticas, a ampicilina e a amoxicilina. A benzetacil que a gente falou agora, ela não é sintética, ela é uma penicilina natural, certo? Por isso que ela é tão chatinha, por isso que ela dói. Essas sintéticas aqui, tá? A ampicilina e a amoxicilina são as que a gente mais usa no dia a dia. Tá? Só que a gente precisa lembrar que tem algumas bactérias que produzem penicilinase, elas quebram a amoxicilina, e aí o paciente tem resistência, a bactéria tem resistência a essa amoxicilina. Quando o paciente tem resistência, quando a bactéria tem resistência, qual é a alternativa que a gente pode ter aqui para a amoxicilina? Quem é que lembra? Qual é o outro antibiótico que a gente pode associar aqui? Para essas bactérias que produzem as beta-lactamases ou penicilinases. Quem é que lembra? E aí? E aí, qual é a substância que a gente pode associar à amoxicilina? Metronidazol a gente usa, mas é para bactéria que produz, que quebra a amoxicilina, que a gente usa metronidazol, é para esse tipo de bactéria. O professor, é o ácido clavulônico, parece. Isso mesmo. Quem foi que falou? O João Paulo. Ô, João Paulo, então é o ácido clavulânico ou clavulanato de potássio, certo? Isso é o fármaco que pode ser associado à amoxicilina. Lembra do clavulin que a gente falou? Clavulin é a amoxicilina mais clavulanato de potássio ou ácido clavulânico, tá? Para aquelas bactérias que são resistentes. Eu posso usar metronidazol? Posso, mas não é para as bactérias que são resistentes à amoxicilina. É para que tipo de bactéria que eu associo o metronidazol? Quem é que lembra? Bactérias gram-negativas. Gram-negativas e o quê? Tem outra coisinha. Gram-negativas e o que mais? Bactérias anaeróbicas também. Boa. Bactérias gram-negativas anaeróbicas. Aquelas infecções que não resolvem. Por quê? Porque tem bactérias que sobrevivem ao ambiente sem oxigênio, tá? Então, cuidado. Não é só o metronidazol que associamos à amoxicilina. Temos também o clavulin, a amoxicilina mais clavulanato de potássio, tá? Olha aqui. Já estava trazendo logo depois no slide para vocês, ó. Clavulanato de potássio. Elas são substâncias que inibem essas bactérias que produzem as penicilinases, tá? Ou seja, você vai aumentar o espectro das penicilinas, você vai aumentar o número de bactérias que aquela penicilina, que aquela amoxicilina vai matar. Deu para entender aí, minha gente? Isso não aumenta o poder da amoxicilina contra micro-organismos gram-negativos anaeróbicos, certo? Então, cuidado. Se você tem uma infecção daquelas grandes, abscessões bem grandes, a amoxicilina, na grande maioria das vezes, resolve. Se não, clavulin. Se não, amoxicilina mais metronidazol, tá? Ok, jovens? Dúvidas até aí? Tranquilidade? Certo? Vocês falaram muito, ó, deram o nome aqui de eritromicina, de azitromicina, achando que era penicilina, mas não. A eritromicina e a azitromicina, elas são do grupo dos macrolídeos, elas inibem
proteínas das bactérias. Se ela inibe proteína, ela não vai matar a bactéria, ela vai só paralisar a bactéria, certo? Então imagina tu aí, ó, que fica sem comer, como é que tu fica? Tu fica fraco, tu fica incapaz se tu passar uns 2, 3 dias sem comer. É mais ou menos isso que a azitromicina e a eritromicina faz. E olha por que é que elas são interessantes. Elas são similares às penicilinas. Ou seja, as bactérias que a amoxicilina mata são praticamente as mesmas que a azitromicina mata. Mas quem sabe me dizer qual é a vantagem da azitromicina com relação à amoxicilina para os nossos pacientes? Quem é que saberia me dizer? Qual a vantagem? E aí? Qual a vantagem? E aí, jovens? Qual é a vantagem? A dosagem, a quantidade de comprimidos facilita tomar na hora certa. Boa, minha gente, simples. A azitromicina e a eritromicina, elas têm uma meia-vida prolongada, elas duram mais tempo. Ou seja, a amoxicilina eu faço quantas vezes por dia? A amoxicilina. Quantas vezes ao dia? Amoxi. Quem é que lembra? Quantas vezes ao dia? 3 vezes, né? É a cada 8 em 8 horas. É a amoxicilina de 500 miligramas. E a azitromicina? A azitromicina são quantas vezes ao dia? Uma vez ao dia, só vem 3 comprimidos, o tratamento é muito mais curto, não é 3 vezes ao dia durante 7 dias, é uma vez ao dia durante 3 dias, então o tratamento é muito mais curto, aquele teu paciente esquecido, ele vai tomar com muito mais facilidade. E as bactérias que eles vão matar é bem parecido com as bactérias que a amoxicilina vai matar. Entendidos, minha gente? Beleza? Se liga aí no esqueminha, tá? E olha aí que beleza. Eles são, mais uma vez, pouco tóxicos, tá certo? Causam também diarreia, então lembrem-se disso, não só a amoxicilina, mas esses outros também podem causar diarreia, tá? A azitromicina, eu mesmo não posso tomar azitromicina, porque todas as vezes que eu tomo azitromicina, professor Darlan passa mal, não tem para onde correr. Então, eu descobri esse efeito da azitromicina da pior forma possível. Eu tive uma crise de sinusite há uns anos atrás, o médico me passou a azitromicina e eu fiquei bom da sinusite e acabei ganhando uma infecção intestinal de presente, porque foi uma diarreia miserável que o professor Darlan teve há alguns anos atrás com essa danada da azitromicina. Nem todo mundo tem, a grande maioria não tem, mas alguns apresentam esse efeito adverso. Tá certo? E mais uma vez, jovens, por ele ser de outra classe de medicamentos, vocês falaram da clindamicina como a primeira opção, não é isso? Para pacientes alérgicos. Mas a azitromicina também tem indicação para pacientes alérgicos. Também a gente usa aí a azitromicina para pacientes que têm alergia às penicilinas. Entendidos? Tudo bem até aí? Tranquilidade? Beleza? Ok. Então, fiz uma extração de um terceiro molar super difícil. Cortei o dente em 3. Parti osso, cortei dente, foi osso para tudo que é lado. O paciente já estava com uma pericoronaritezinha leve. O que é que eu faço de antibiótico depois da minha cirurgia, depois do terceiro molar? Normalmente, o paciente não é alérgico. O que é que eu vou fazer para ele? Normalmente, o padrão. O que é que você prescreveria para esse paciente? Quero a posologia. Como é que você iria prescrever? E aí? Como é que você iria prescrever? E aí, jovem? Ninguém? Professor, um terceiro molar, um dipirona, analgésico para alívio da dor rápido,
Estou falando de antibiótico. Daqui a pouco a gente chega em analgésico. Quero saber de antibiótico. Amoxicilina, de primeira escolha. Amoxicilina. E aí, quantos miligramas? Como? Breno 500 falou aqui, 500 500 miligramas. miligramas, 8 horas, durante 5 dias. Isso. Breno colocou aqui 3 dias, certo? Pode ser de 3 a 5. Normalmente a gente deixa de 5 dias, certo? E se você quiser, você pode deixar até os 7 para o paciente não sobrar comprimido em casa e ele não tomar depois para outra coisa, tá? Você pode fazer os 7 dias sem problema. Agora, na literatura fala por 5 dias, ok? Rúbia também acertou. Amoxicilina, 500 miligramas, uma cápsula de 8 em 8 horas durante 5 a 7 dias. Beleza, Rúbia? Tá excelente, show de bola. Agora, se o meu paciente fosse alérgico, a gente já viu a primeira opção, né? Azitromicina, uma das opções, não é a primeira. A primeira é essa daqui, ó, a clindamicina, certo? Então, ó, clindamicina. Olha para o mecanismo de ação dela. Mais uma vez, similar aos macrolídeos, similar da amoxicilina. Ela é bacteriostática mais uma vez, certo? Só que a clindamicina, por si só, ela já age também nas bactérias que são produtoras de penicilinase. Ou seja, a clindamicina, ela é equivalente a uma amoxicilina mais clavulanato, tá? Então, ela é equivalente ao nosso clavulin. Se a gente fosse olhar aqui, a clindamicina, ela é equivalente. E aí eu pergunto, qual é a posologia da clindamicina? Para uso normal, para uso no dia a dia. Quem é que lembra? Clindamicina para uso no dia a dia. Qual a posologia? E aí? 300 miligramas, também pode ser os 21 comprimidos, de 8 em 8 horas, boa. Eu botei a foto da caixinha com 600 para ver se alguém ia errar e dizer 600, mas lembrem-se que 600 é apenas para profilaxia antibiótica para endocardite, beleza? São de 300 miligramas no normal, 300 miligramas a cada 8 em 8 horas que a gente usa a clindamicina. E normalmente ela não é a primeira escolha, ela é usada nos pacientes que têm alergia às penicilinas. Certo? Então, ó, tá tudo aqui escrito, não vou ficar lendo slide para vocês. Uma coisa importante para a clindamicina é que ela penetra bem no tecido ósseo, então ela é um antibiótico que penetra bem nos locais, nas infecções, nos abscessos, tá? Mas o uso dela continua sendo restrito aos pacientes alérgicos. Ela não é a primeira escolha para o tratamento da infecção. A primeira escolha continua sendo penicilina, amoxicilina. E mais uma vez, ó, os efeitos adversos são bem parecidos: diarreia, náusea, vômito, tá? Então os efeitos são bem parecidos, ok? Olha aí o metronidazol, que vocês falaram tanto nos danados, né, do metronidazol. Metronidazol também não é uma penicilina, tá? Metronidazol, ele faz parte de uma outra classe de antibióticos. Ele vai ser bactericida, ó, não esqueçam. O metronidazol, ele é bactericida, ele inibe o DNA da bactéria, certo? E como vocês mesmos já falaram ao longo da aula, o metronidazol ele é muito indicado para infecções odontogênicas que não respondem aos outros antibióticos. Por quê? Porque ele age muito bem contra os bacilos anaeróbicos gram-negativos. Mais uma vez, você dormiu com Darlan falando isso na terapêutica e acordou agora, um ano depois, com Darlan falando isso na clínica de cirurgia. O metronidazol, ele age contra os bacilos gram-negativos anaeróbicos. E 85% das infecções odontológicas envolvem micro-organismos anaeróbicos, certo? Então, o metronidazol é uma opção muito boa que a gente tem no dia a dia do uso de antibióticos, tá? Só não podemos esquecer, mais uma vez, que o metronidazol não pode usar com
Álcool, não pode beber. Se você estava em casa tomando uma para curtir a saída de Carol Conká e tá tomando metronidazol, cuidado, você pode ter um efeito chamado de efeito antabuse ou efeito disulfiram, certo? Que é esse efeito aqui de sensação iminente de morte, de palpitação, de dor no peito, que normalmente está relacionado aí à associação de álcool com o metronidazol, tá? Então, se vocês fossem fazer a posologia de amoxicilina mais metronidazol, qual seria? E aí? Amoxicilina mais metronidazol, qual seria a sua posologia? E aí, jovens? Qual seria a sua posologia de amoxicilina mais metronidazol? E aí? Quantos miligramas de metronidazol você vai fazer? E aí, jovens? Fala comigo, bebê. Fala comigo. E aí? Metronidazol 250, um comprimido de 8 em 8. E amoxicilina, 500 miligramas, também um comprimido de 8 em 8. Né? O único erro é que não é um comprimido, é uma cápsula de amoxicilina de 8 em 8. Então, lembrem-se apenas disso, certo? Mas tá certo, Vitória. Metronidazol, 250 miligramas, tá? Então, minha gente, prestem atenção. Não tem muito segredo para antibiótico. A grande maioria a gente faz de 8 em 8 horas. Metronidazol 250 de 8 em 8. Clindamicina 300 de 8 em 8. Amoxicilina 500 de 8 em 8. Azitromicina 500 de 8 em 8 também, né? Azitromicina 500 de 8 em 8, não é isso? Azitromicina é tudo de 8 em 8, né? Não é assim, né? Que o professor ensinou? Azitromicina, boa. Azitromicina uma vez ao dia, a cada 24 horas. É a principal diferença, tá? E se a gente usasse a amoxicilina de 875 miligramas? E aí? Quem é que lembra? Faltou discutir dela. A amoxicilina de 875 é de quanto em quanto tempo? É de 8 em 8 também, se for a amox de 8,75. É de 8 em 8. E aí? A amoxicilina de 875 miligramas é de 8 em 8? Não, é de 12 em 12, certo? Lembrem-se disso, a única diferença é essa. 500 miligramas de 8 em 8, 875 miligramas de 12 em 12 horas, tá? Então, ó, fica muito mais fácil de decorar, de aprender se a gente pensa dessa forma. 500 miligramas, menor quantidade, 8 em 8 horas, 875, 12 em 12, ok? Mais uma vez, lembrando da profilaxia antibiótica, que não é feita para todos os pacientes, apenas para aqueles que têm risco de infecção, certo? Cuidado. E a profilaxia para endocardite, que é essa que está aparecendo aqui para vocês, não é também para o paciente que tem risco de infecção. Profilaxia para endocardite é aquele paciente que tem algum problema cardíaco, né? O professor Darlan deu o exemplo dele mesmo. Um defeito no coração, uma válvula cardíaca defeituosa, ou uma prótese de válvula cardíaca, tá certo? Então, a gente faz aí a profilaxia para endocardite para esses pacientes. E qual é a primeira escolha para profilaxia antibiótica para endocardite? Primeira escolha, pacientes não alérgicos. Pacientes não alérgicos. Chegar um paciente para vocês hoje, a clínica é de cirurgia, olha só. Antes de qualquer procedimento cirúrgico no paciente de risco, você tem que fazer a profilaxia antibiótica. Se chegasse hoje, Severininha, 60 anos de idade, Severininha, 60 anos de idade, com uma válvula cardíaca protética, uma prótese de válvula cardíaca para vocês. E aí você vai fazer uma cirurgia para tirar um dentinho dela. Quantos miligramas você precisa? Boa, Rúbia. Só Rúbia acertou aí, tá? Para endocardite são 2 gramas, tá certo? 2 gramas. Quanto tempo antes da cirurgia? Quanto tempo antes da cirurgia?
Ah, mas Micaele já falou aqui quanto tempo? 1 hora antes, tá? Então é 2 gramas 1 hora antes. Agora, se a idosa for diabética e descompensada, se ela tiver uma diabetes descompensada, o que é que a gente faz? A gente faz a amoxicilina de 1 grama 1 hora antes da cirurgia, 1 hora antes do procedimento. Entendidos, jovens? Que coisa boa, vocês estão respondendo tanto. Mesmo com um errinho, uma coisinha besta ou outra, vocês estão num caminho muito bom. Fico feliz. Fico feliz. E se o paciente for alérgico, quantos miligramas e qual a medicação que a gente faz para endocardite antes da cirurgia? Se o paciente for alérgico à penicilina, alérgico à amoxicilina. E aí? Obrigado, meu Deus, que vocês estudaram terapêutica. Deus é pai, não é padrasto. Boa, Rúbia. Boa, Tainara. Clindamicina de 600 miligramas, tá? Qual é a outra opção, a clindamicina, para os pacientes alérgicos? Qual a outra opção e qual a outra posologia? Temos a clinda de 600, também 1 hora antes. E qual a outra opção? Cefalexina, não. Temos uma outra opção. Eu já falei até sobre ela para os pacientes alérgicos. Boa, Tainara. Azitromicina. Olha aí que beleza. Azitromicina. De quantos miligramas 1 hora antes? Já que é o dobro, é 1 grama, né? Azitromicina? Será? Já que é o dobro, normalmente é 1 grama, tá certo? Boa, Ruby. Azitromicina de 500 miligramas. É a única que não dobra. Lembra? A azitromicina de 500 miligramas também 1 hora antes, tá? Então, a professora Darlan deu 3 opções para vocês. 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes. Clinda de 600 1 hora antes. Ou a azitromicina de 500 miligramas também 1 hora antes da intervenção. Ok? Tranquilidade com relação a isso? Todos os pacientes vão precisar disso? Não. Apenas os que têm válvula cardíaca protética, defeito no coração e serão submetidos a procedimentos cirúrgicos que causem sangramento. Moldagem não serve, anestesia não serve, é apenas cirurgia, descolamento, enfim, tudo aquilo que causa sangramento. Ok? De antibióticos, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo? Podemos ir para o controle da dor? Beleza? Então vamos embora para o controle da dor. Quais são os medicamentos mais utilizados no controle da dor do nosso paciente, tá? Quais são as 2 classes de medicamentos mais usadas para o controle da dor do nosso paciente? E aí? Qual é a classe mais usada? Temos 2. 1 e 2. Qual seria? Boa, Rúbia. Os analgésicos e os anti-inflamatórios. E esses anti-inflamatórios ainda se dividem em mais 2. Quais seriam as outras 2 classes de anti-inflamatórios que a gente tem? Analgésicos e anti-inflamatórios. Seletivo e seletivo da COX-2? Não. Aí é só um tipo. COX-1 e COX-2 é só um tipo. Quais são os 2 tipos de anti-inflamatórios? Boa, não esteroidais e os esteroidais. Então, aqui eles vão se dividir em 2. Os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, e os anti-inflamatórios esteroidais, também chamados de corticoides, né? Como o Bruno aqui respondeu. Então, temos os AINES, os não esteroidais, e os esteroidais, também chamados de corticoides, tá? O que João Paulo falou de COX-1 e COX-2 são 2 tipos de AINES, tá? Os AINES, eles podem inibir a COX-1 ou a COX-2, tá? Lembrando, mais uma vez, ó, de toda aquela cascata de inflamação que vocês não podem esquecer, porque é tão importante na hora da gente escolher os nossos anti-inflamatórios, tá? Então, na hora que eu vou escolher o meu anti-inflamatório, eu preciso lembrar
que eu tenho um anti-inflamatório que vai agir diretamente aqui, na fosfolipase A2, e eu tenho os anti-inflamatórios que vão agir aqui, na COX-1 e na COX-2. Quem é que age aqui no início da cascata de inflamação? Quem é que age aqui na fosfolipase A2, no início da cascata de coagulação, não, de inflamação? Quem é que lembra? Isso, João Paulo, os corticoides, tá? Então, os meiocorticoides, eles são chamados de anti-inflamatórios bastante fortes, porque eles vão agir aqui, ó, no início da minha cascata de inflamação. Normalmente, antes do estímulo lesivo acontecer. Então, como é que eu uso normalmente corticoide na hora que eu preciso usar ele para a cirurgia? É em dose única, antes da cirurgia, no pré-operatório, minha gente, tá? Então, se você sabe que você vai fazer uma cirurgia aonde o seu paciente vai sentir muita dor, aonde normalmente aquele terceiro molar, aquele exemplo lá do terceiro molar que eu mostrei para vocês, que você já sabe que vai ser preciso tirar osso, cortar o dente para poder tirar o dente, você faz um corticoide antes, tá? Pega lá a sua dexametasona e faz de 4 a 8 miligramas antes da sua cirurgia. Não faz mal para o seu paciente, porque está fazendo uma dose única antes da cirurgia. E aqui a COX-1 e a COX-2 vão ser os AINES que vão funcionar. Normalmente a gente usa os AINES depois do procedimento cirúrgico, tá? Nimesulide, ibuprofeno, diclofenaco. A gente vai discutir um pouquinho sobre eles também, tá? Esse negócio de COX-1 e COX-2 está aqui no slide para vocês. Por que é que a gente prefere, por exemplo, uma nimesulida, que é uma seletiva da COX-2? Por que é que ela é tão importante? A nimesulida, e por que é que a gente prescreve tanto a nimesulida para os nossos pacientes? E aí, quem é que sabe o porquê? Porque ela não agride o estômago do paciente. Não agride o estômago do paciente, né? Só isso é basicamente por conta disso mesmo, certo? Então, ela nem agride o estômago do paciente e ela também causa menos, como é que eu posso dizer, menos hemorragia gástrica. Tá? Se vocês olharem, minha gente, essa imagem aqui, vocês vão entender de extrema importância, tá certo? A ação desses AINES na COX-1 e na COX-2. Olha só aqui, ó, a COX-1 em vermelho, e eu vou colocar a COX-2 em verde para ficar mais fácil da gente entender, tá? Perceba só, se eu tenho um AINE aqui no meio, ó, que ele iniba tanto o COX-1 quanto o COX-2, perceba só, a COX-1, olha onde ela age, bebê. Ela age aqui, ó, na proteção da mucosa gástrica. Ou seja, se eu inibir a minha COX-1, eu não vou ter proteção da mucosa gástrica, eu vou ter gastrite, eu vou ter distúrbio gastrointestinal. Agora, presta atenção aqui, bebê, a COX-2. A COX-2, ela vai agir na inflamação, ela vai agir na dor e na febre. Não é isso que você quer impedir, bebê. Quando o paciente tira o dente, o que é que você quer que o paciente não tenha? Dor e edema, dor e inflamação. Então, se você conseguir um medicamento que ele haja mais na COX-2 do que na COX-1, você vai controlar a dor, você vai controlar a inflamação e você vai continuar protegendo a mucosa gástrica do seu paciente. Deu para entender isso que eu estou falando? Deu para entender isso que eu estou falando, jovens? Todo mundo conseguiu entender isso que eu estou falando? Eu preciso repetir. Se alguém quiser que eu repita, diga. Diga agora, tá? É sempre bom dizer, se teve dúvida. Então, minha gente, vou repetir, tá? Então, percebam aqui mais uma vez. Percebam aqui mais uma vez. A COX-1, ela vai inibir prostaglandinas. A COX-2 também vai inibir as prostaglandinas. Só que elas são prostaglandinas diferentes. Olha onde a COX-1 mais age. Ela age mais na proteção da mucosa gástrica. Olha onde a COX-2 mais age. Na dor e na febre e na inflamação. E aí eu pergunto para você, o seu anti-inflamatório que corta tanto a COX-1 quanto a COX-2,
ele não vai ser tão interessante, por quê? Porque ele não só vai diminuir a dor, como diminuir a febre e a inflamação, como também ele vai diminuir a proteção da mucosa gástrica. Ou seja, aquele anti-inflamatório não seletivo, ele também vai causar problemas gastrointestinais. Agora, se eu uso uma nimesulida que age mais na COX-2 do que na COX-1, o que é que a minha nimesulida vai fazer? Ela vai ser boa para controlar a dor, vai ser boa para controlar a inflamação, porém ela vai agir menos na proteção da mucosa gástrica. Ou seja, ela vai agredir menos aqueles pacientes que têm problema gastrointestinal, aqueles idosos, aqueles pacientes com gastrite, aquele senhorzinho que já toma milhares e milhares de remédios ao mesmo tempo, o estômago dele não aguenta mais tanto remédio, certo? Aqueles pacientes que têm úlcera gástrica. Então, cuidado com relação a isso. Agora, um detalhe que vocês têm que ver. Olhem mais uma vez essa imagem. Existe uma bolinha dessa imagem que tanto a COX-1 como a COX-2 agride e regula. Quem é que sabe me dizer aí? Quem é que consegue ver? Tanto uma como a outra. Para onde é que está indo a setinha? Tanto uma como a outra. Para o mesmo canto. Está bem no meio, bebê. Olha, bebê, que legal. É por isso que eu gosto tanto dessa imagem. Pro rim. Olha que beleza, pro rim. Então, se tu quebra COX-1, se tu quebra COX-2, tu vai causar prejuízos ao rim do paciente, minha gente. Então, é por isso que pacientes com problemas renais, agudos ou crônicos, a gente evita usar o AINE. Ah, professor, mas ele é seletivo para COX-2. Não tem para onde correr, bebê. Ele pode ser seletivo para COX-1000, para COX-1 milhão, certo? Ele vai agredir os rins dos pacientes, seja ele seletivo ou não. É por isso que a gente tem bastante cuidado na hora de usar os AINES para os nossos idosos. Para que tipo de outro paciente você tem que ter cuidado na hora de usar o AINE? É só para o idoso? É só o idoso que tem problema renal? Quem é que pode ter problema renal também? E aí? Quem é que pode ter problema e tem problema renal com frequência? Diabéticos descompensados, excelente. Gestante nem tanto. Gestante nem tanto. O problema do AINE é mais por conta do prejuízo que pode trazer ao bebê, tá? Mas não por conta do rim da gestante. Diabéticos e qual é o outro? A classe de pacientes? Hipertensos, certo, minha gente? Aquele caba que é hipertenso há 20 e poucos anos, que não trata, o idoso que é hipertenso há não sei quantos anos e não trata, pode também ter problema renal, tá? E a gente tem que ter cuidado para usar os AINES para esses pacientes. Beleza, jovens? Então tá aqui, olha aqui o que é que o AINE pode causar. Dor abdominal, náusea, diarreia, anorexia, pode aumentar o risco de sangramento, trazendo problemas de retenções nos rins, certo? Tudo isso pode acontecer se você usar os AINES para os pacientes. No útero ó, também tem ação, ó, prolongamento da gestação, não tem nada a ver com o rim da grávida, mas também não pode usar na grande maioria para gestante. Ok? Deu para entender aí? Tudo bem? Beleza? Então, é sempre importante a gente lembrar disso na hora de usar os nossos AINES. E lembrando, claro, que nós temos os AINES não seletivos e os seletivos. Dos que a gente mais usa no dia a dia, o mais seletivo para COX-2 é a nimesulida. Todo o resto é não seletivo. Ibuprofeno, diclofenaco, cetorolaco, cetoprofeno, tá? A grande maioria é não seletivo, ok? Isso aqui são medicamentos que a gente não usa na odontologia, eu vou passar para vocês, porque é algo que não precisa a gente conversar nessa aula de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os agentes específicos, tá bom? Tanto os AINES como os analgésicos. Primeiro deles, o danado do paracetamol, tá? Por que é que o paracetamol é usado? Ele é um excelente analgésico.
tá? Então, ele é analgésico, mas tem baixo poder anti-inflamatório. Então, ele age mais na dor e pouco no edema, e pouco no inchaço. Não podemos esquecer desse efeitozinho aqui do paracetamol, né? Ele agride o fígado. Se você pegar um paciente com o fígado já baqueado, um alcoólatra crônico, um paciente que bebe todo dia, tem que ter bastante cuidado. Ah, professor, mas o meu paciente não bebe não todo dia não, ele tem o fígado 100%. Ainda assim, tome cuidado. Você não pode passar a dose máxima de 4 gramas. E para você não passar a dose máxima de 4 gramas, quantas vezes por dia você pode prescrever o paracetamol? E aí? Quantas vezes por dia você pode escolher o paracetamol? E aí? Paracetamol de 750. Quantas vezes por dia o seu paciente pode tomar? Se pode, no máximo, 4 gramas. Quantas vezes por dia ele pode tomar? 4 a cada 6 horas. 5 vezes ao dia. E aí? Na verdade, são 5 vezes ao dia mesmo. Dá para tomar, né, Bruno? Dá para tomar. Mas normalmente, tá certíssimo, Bruno. Mas o que a gente normalmente faz é a cada 6 horas, tá? Então, são 4 vezes no dia. 4 vezes no dia dá 3 gramas, tá? De paracetamol. Ainda dava para tomar mais uma, né? Que ficaria 3.750. A conta foi certa que Bruno fez. Mas normalmente a gente faz o paracetamol de 750 a cada 6 em 6 horas, certo? A cada 6 em 6 horas ou 4 vezes ao dia. Lembrando mais uma vez que o paracetamol é a primeira escolha para crianças e ele é muito seguro e também a primeira escolha para gestantes e pacientes que estão amamentando, tá bom? E também, claro, ele é muito usado nos pacientes que têm alergia à dipirona, né? Que tem muita gente que tem alergia à dipirona e a gente pode escolher o paracetamol depois das nossas cirurgias, tá certo? Olha aí a dipirona também mais uma vez. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas alguém tem enxaqueca aí na sala? Ou dor de cabeça com frequência? Dor de cabeça com frequência? Mica tem. Mica, já tomou paracetamol e dipirona quando tá com dor de cabeça? Qual dos dois é melhor, paracetamol ou a dipirona? Para dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça que já tomou os dois, qual o melhor, paracetamol ou dipirona? Quem é que sabe? Só pela experiência de vocês. Ou a dor de cabeça de vocês é tão grande? Olha, Bárbara disse que paracetamol. É uma das poucas que diz que para com paracetamol. Sabrina de pirona, Elizabeth de pirona. Para mim também é a de pirona. Quando eu tô com dor de cabeça, meu amigo, paracetamol é água, né? Muita gente fala assim, oxe, doutor, paracetamol para mim é água, não passa esse negócio não, quero não, pelo menos a de pirona, né? Olha, os votos para a de pirona ganhou aí, tá? Por que é que muita gente fala que paracetamol é água e dipirona é mais forte? Dipirona é melhor. Não é que ela é mais forte, certo? É porque a dipirona, o mecanismo de ação dela faz com que ela seja mais eficaz no controle da dor. Ela bloqueia diretamente os controles de dor, certo? E ela é eficaz, ela é segura para a odontologia. Então, uma diquinha que eu já dou para os pacientes de vocês no consultório. Tirou dente na clínica. Se o paciente não for alérgico, prefira a dipirona, certo? Porque ela não somente tem um efeito melhor no controle da dor, tá? Como também ela é mais segura, porque ela não causa problemas ao fígado. Ela não é hepatotóxica, tá? A dipirona, minha gente, eu consigo fazer até 1 grama de 6 em 6 horas. Eu consigo fazer 500 miligramas até mesmo de 4 em 4 horas, tá? Se eu quiser. Então, normalmente, a gente não faz de 4 em 4 no dia a dia. A gente faz 500 de 6 em 6. E quando é um dente mais difícil, um dente mais complicado, a gente também pode fazer 1 grama de 6 em 6. É a famosa novalgina,
Não sei se vocês conhecem aí a Novalgina. É tiro e queda para dente complicado para controlar a dor. Novalgina, de pirona de 1 grama, de 6 em 6 horas. Excelente, bastante seguro. Qual é a bronca? É que o ideal é evitar em gestantes, certo? Embora muita gestante já tome e não tenha bronca, mas cuidado, a dipirona é risco C para as nossas gestantes, ok? Ibuprofeno, olha aí que beleza. O ibuprofeno não é um analgésico, né? Ele é um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal. Mais uma vez, ele é seletivo para COX-2? Não, só a nimesulida é. O ibuprofeno não é. Ou seja, se ele não é seletivo, tem que usar com cuidado. Não pode usar para o cara que tem problema renal, para o cara que tem problema gastrointestinal. E aí, minha gente, o ibuprofeno tem uma porrada de concentrações. Temos de 200 miligramas, temos de 400 miligramas e temos de 600 miligramas. A dose máxima dele é 3.200 miligramas. Então, o de 600 eu posso fazer quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia? Posso fazer uma porrada, né? Por dia de 600, mas normalmente, qual é a posologia do ibuprofeno que eu gosto? O ibuprofeno que a gente mais usa, tá? É o ibuprofeno de 600 miligramas a cada 8 em 8 horas, tá? Ibuprofeno de 600 miligramas a cada 8 em 8 horas, beleza? Ibuprofeno de 600 miligramas a cada 8 horas é o mais comum no dia a dia. E olha ela, a queridinha, a magnífica, a excelente nimesulida. Ah, bebê, que beleza! Nimesulida é uma beleza para cirurgia, tá? Ela é ótima para cirurgia. Por que é que ela é ótima, minha gente? Porque, ó, ela é mais seletiva para COX-2. Ela é melhor para o paciente que tem problema gastrointestinal. Cuidado, ela continua sendo contraindicada para o paciente renal. Lembra do rim que estava ali no meio, que dá bronca. Tanto COX-1 como a COX-2 dá problema para o rim. Então, cuidado. O paciente tem problema renal, ele não deve ser feito AINE para ele de jeito nenhum, de jeito maneira. Faz AINE para ele, tá? Você vai preferir um corticoide para esse paciente. Agora, a nimesulida, para o cara que tem problema gastrointestinal, é top, certo? E ela também tem uma porrada de quantidades, tá? Qual é a que a gente mais usa na clínica? E aí? Posologia da nimesulida. Fiz um dente hoje, vou fazer nimesulida para o paciente. E aí? Quando é que eu uso essa danada? Da nimesulida. Nimesulida. Como eu uso? Qual a posologia? 100 miligramas. Quantas vezes ao dia? 100 miligramas. Quantas vezes ao dia? A de 100 miligramas? Isso, 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. Se for um dentinho mais complicado, minha gente, se for um terceiro molar, vou dar uma diquinha de ouro para vocês, diquinha do professor Darlan. Nós temos uma medicação também chamada de Arflex. Já ouviram falar no Arflex? Alguém já ouviu falar no Arflex? E aí? Alguém já ouviu falar? O Arflex nada mais é do que nimesulida de 200 miligramas. Por que é que ela é tão legal para o paciente de terceiro molar, por exemplo? Porque por ser de 200 miligramas, eu não vou tomar de 12 em 12 horas, eu vou tomar a cada 24 e 24 horas, certo? Então eu vou tomar somente uma vez ao dia. O paciente não vai precisar ficar tomando muito remédio. Ele vai tomar apenas um comprimido por dia do Arflex, da nimesulida de 200 miligramas. Qual é a bronca entre o Arflex e a nimesulida de 100? É que esse aqui, por ser melhor, ele é mais caro. Então, se você trabalhar no PSF, não vai ter Arflex na farmácia do posto de saúde. Não vai ter Arflex
né, barato para o seu paciente que não tem dinheiro comprar. Então, cuidado na hora de indicar isso para ele, tá certo? Presta atenção nesse sentido, tá certo? É uma das opções. E olha aí o bom e velho cetorolaco de 10 miligramas. Cetorolaco é o nome do composto, mas se você for ver o nome comercial, temos o Toragesic ou o Deocil de 10 miligramas. Por que é que ele é tão bom? Pode também, Bruno, fazer isso. 2 comprimidos uma vez ao dia, tá certo? Isso mesmo, Vitória. É excelente. Então é mais fácil de decorar, né? Mas pode fazer isso aí também. 2 comprimidos de 100 miligramas uma vez ao dia, certo, Bruno? É uma das opções que a gente pode fazer. Excelente seu pensamento, tá? Excelente. Ok? Por que é que o cetorolaco é tão bom? Olha aqui, minha gente. Ele é um AINE também, certo? Então ele continua sendo um AINE. Por ser AINE, ele continua sendo contraindicado para o paciente renal. Por ser não seletivo, ele continua sendo contraindicado para o paciente que tem problema gastrointestinal, tá? Mas ele é um anti-inflamatório que tem uma potente ação analgésica após trauma. Ela tem um potente efeito contra a dor. E, para melhorar a situação, ele é sublingual, ele tem uma absorção mais rápida. Se ele é absorvido rapidamente, ele é excelente para ter no consultório. Ele é excelente para tu comprar, ter no teu consultório, e assim que terminar a tua cirurgia, tu pega um comprimidinho e bota a linguinha para cima, bebê. Você coloca lá o comprimido debaixo da língua do paciente e deixa o comprimido dissolver para que o paciente tenha um controle da dor e uma absorção mais rápida, certo? Então é sempre importante a gente lembrar, tá? Então vou mostrar aqui, vou dar 2 exemplos para vocês. Tá? 2 exemplos para vocês, para que vocês me digam o que é que de controle da dor você iria fazer para o seu paciente. Primeiro paciente, certo? Francisquinho. Francisquinho chegou na clínica, em uma só cirurgia, pode usar dexametasona antes e toragesic depois? Pode, Rúbia. Excelente. Se você pegar um terceiro molar, por exemplo, certo? Um terceiro molar daquele que você sabe que vai ser difícil, que vai doer. Tu, 1 hora antes, deixa a dexametasona para o paciente e depois, quando terminar a cirurgia, tu bota o comprimidinho debaixo da língua e prescreve também tanto um AINE quanto um analgésico depois. Você tem um controle da dor muito bom para aquele caso. Você não vai fazer em todos os casos. Porra, eu vou tirar um dente super simples hoje, vou fazer dexa antes, nimesulida com dipirona depois, uma porrada, é matar uma formiga com um tiro de canhão. Mas a cada caso, você vai adequar essa prescrição. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora no exemplinho que eu vou dar, tá? Não botei em slide, vou conversar com vocês agora. Francisquinho, certo? Francisquinho é seu vizinho do interior que estava com um dente com uma periodontite severa. 4 dentes com uma periodontite severa. O 11, 21, 22 e o 12, certo? Então, 11, 12, 21 e 22. Os 4 incisivos aqui da frente, tá certo? Com pericoronarite severa. Mais bambo do que o Projota na corda bamba do BBB. Bateu no paredão, ele cai. É esse dente que chegou de Francisquinho para você no consultório, na clínica lá da Nassau. E aí você vai tirar o dente, os 4 dentes de Francisquinho de uma vez só. Só que tá tudo mole, periodontite severa. Qual é a medicação que você vai deixar depois para Francisquinho? E aí? E aí? Qual a medicação que você vai deixar depois para Francisquinho? Metronidazol? Será? A periodontite já está tratada, minha gente. Esqueçam a periodontite. Eu estou falando da cirurgia, para dor, tá? Depois da cirurgia. Esqueçam aqueles antibióticos para periodontite. Vocês não vão tratar a periodontite. É a medicação depois que você tirar o dente, tá? Depois que tirar o dente. E aí? Depois que eu tirar o dente, o que seria?
Depois que eu tirar o dente, o que você deixaria? Ó, Rubio falou de pirona, Nayara de pirona. Não vai deixar anti-inflamatório, não? Dipirona 1 grama, 6 em 6 por 2 dias. Tainara já deu aqui até a posologia. Alguém prescreveria anti-inflamatório para Francisquim? Alguém prescreveria anti-inflamatório para Francisquim? Sim ou não? Sim ou não? Dipirona 1 grama, ó, só porque eu falei, Bruno já está falando da nimesulida. Poderia prescrever nimesulida? Poderia prescrever anti-inflamatório? Sim. Mas por que é que para Francisquim não precisa, tá? Porque, minha gente, o dente já tá bambo. Ele lembra não que eu falei que ele tava igual o Projota, periodontite severa. É aquele dente que tá com tanta mobilidade que tu praticamente nem sangra, tu só passa teu bambolê ali, ó, teu fórceps e o dente sai. Não tem trabalho, praticamente tu não descolou. Será realmente que o paciente vai ter muito edema depois dessa cirurgia? Será que a dor vai ser tão severa a ponto de eu precisar de um anti-inflamatório? Não, nesse caso eu não preciso. Quase não tem trauma na exodontia, assim como o Bruno falou, certo, Bruno? Então a gente faz somente a dipirona, somente o paracetamol, se o paciente for alérgico, é suficiente. Agora, vou dar para vocês um outro exemplo. Agora não é mais Francisquinho de 60 anos. Agora é o Enzo. Ainda tem essa. Francisquinho tem 60 anos. Para que eu vou fazer AINE para um idoso se eu não vou precisar de controlar edema nenhum? Só lascar o rim do velho que já tá mais para lá do que para cá? Só lascar a gastrite do velho que já tá mais para lá do que para cá? Não. Certo? Então, ó, pensem nisso na hora de escolher. Agora, Enzo, olha que beleza. Enzo não é nome de rapaz de 60 anos de idade. Enzo, olha o nome do rapaz, Enzo, certo? Chegou o Enzo, de 22 anos de idade. O caba é medroso pra caramba e está com o terceiro molar horizontal com 3 raízes. Olha só. Aquele dente horizontal que você vai precisar cortar a coroa e dividir as 3 raízes. Qual é a medicação que você faz antes e depois, ou só depois? O que é que você faria para o Enzo, 22 anos, nervoso, filho único, mimado, criado com vovó, que nunca viu uma agulha, desmaia toda vez que vai tomar vacina ou tirar sangue? O que é que você iria fazer de medicação para esse paciente? Antes e depois, ou só antes? E aí, o que é que você faria? Midazolam, né? Seria uma boa. Daqui a pouco a gente discute ele, tá? Mais de medicação mesmo das que a gente falou até agora. E aí? Quais seriam as medicações que você faria para o Enzo antes da cirurgia e depois? E aí? Para fazer o terceiro molar de Enzo. E aí, jovens? Pensem. E aí? Dexametasona, olha que legal. Temos um terceiro molar difícil de tirar. A primeira coisa que a gente pensa, dexametasona. Vamos fazer um corticoide, um anti-inflamatório mais forte antes. Quantos miligramas de dexametasona? Quantos miligramas de dexametasona? E aí? Quantos miligramas de dexametasona a gente vai usar para esse paciente? E aí, jovens? Ó, alguém falou aí Dexa. Qual a posologia da Dexa que você vai fazer para esse paciente? Eita, foi todo mundo assistir jogo. E aí? De 4 a 8 miligramas. Quanto tempo antes da cirurgia? 4 a 8 miligramas. Quanto tempo antes da cirurgia a Dexa deve ser feita? E aí? 1 hora antes da cirurgia, certo? Então, dexametasona, 4 a 8 miligramas, 1 hora antes da cirurgia. E depois, o mais importante, depois da cirurgia, o que é que você vai deixar para esse paciente? E aí? E depois da cirurgia?
que é que você vai deixar para esse paciente? E aí, jovens? Dipirona, 1 grama de 6 em 6 e nimesulida de 100 de 12 em 12. E ainda pode botar um cetorolacozinho junto de 10 miligramas a cada 8 em 8 horas. Também pode ser feito, tá? O cetorolaco. Paciente jovem, o rim tá bom, tudo certo, 22 anos, o cabo é fresco, o cabo é medroso, certo? Então, quanto melhor você controlar essa dor no pós-operatório, massa. Ao invés de usar 500 miligramas, eu já boto 1 grama de dipirona, de 6 em 6 horas, tá? Nimesulida, eu faço anti-inflamatório também, porque foi uma cirurgia grande, eu vou ter edema nesse paciente. E ainda posso, depois da cirurgia, já antes do efeito da anestesia passar, colocar um comprimidinho de cetorolaco debaixo da língua dele, tá certo? E ainda digo mais, nesse caso aí, que a cirurgia foi muito difícil, descolou muito, a gente também pode fazer antibiótico depois. Mas como estamos falando de controle da dor, essa resposta que Bruno deu foi excelente. Dipirona de 1 grama, 6 em 6 horas, mais nimesulida de 100, de 12 em 12. Ou poderia ser a nimesulida de 200 a cada 24 horas, certo? É uma das opções. E digo mais para vocês, os pacientes que têm dinheiro, estou apresentando um novo medicamento que eu acho que vocês não têm costume de ver ele, o cetoprofeno. Alguém já ouviu falar no cetoprofeno? Alguém já tinha ouvido falar no Profenid ou no cetoprofeno? Foi o que eu usei e funcionava. Ah, tu tirou dente, né, Bruno? E usou e funcionava. Boa. Ó, Rúbia já tomou o cetoprofeno. Minha gente, o cetoprofeno é um anti-inflamatório extremamente potente, tá? Ele é muito legal. Também é um AINE, tem as mesmas contraindicações dos AINEs. Só que o bom do cetoprofeno é que, além dele ser potente, ele também tem o chamado Profenid retarde, tá? Normalmente o Profenid ele só tem 50 miligramas, você usa de 8 em 8 horas, tá? Um comprimido de 8 em 8 horas. Mas temos outros dois, o Biprofenid, que é de 150 miligramas, que o paciente faz de 12 em 12, e temos o que é melhor ainda, o Profenid retarde, que é esse aqui, ó, 200 miligramas, uma vez ao dia só o paciente toma. Tem paciente que toma isso e nem precisa tomar a dipirona junto, que ele controla já a dor sem nem precisar da dipirona. Eu passo com dipirona somente por desencargo de consciência. Em caso de dor, ele toma a dipirona. Mas no paciente que tem condição, você pode prescrever esse Profenid de 200 miligramas uma vez ao dia somente. Tem também ele infantil, mas eu nunca vi nem prescrevi não, Olinta, mas ele é muito, muito legal, tá? O Profenid retarde de 200 miligramas. Ok, minha gente? Então é uma excelente opção. Qual é a bronca? R$ 89,00 uma caixa. Não sei se já tem genérico ou se melhorou o preço, mas até então ele era caríssimo, né? 90 conto num anti-inflamatório, mas para o paciente complicado, para o paciente que você espera que a dor seja muito grande depois da cirurgia, quanto melhor você controlar essa dor, melhor. Beleza, jovens? Cetoprofeno, ok? Comecem aí a ver, quando forem na farmácia comprar alguma coisa, né? Normalmente a turma de vocês tem muita menina, né? Eu sempre digo assim para vocês que são jovens, meninas, vai na farmácia comprar o anticoncepcional, passa lá na farmácia e vê também as coisas que estão lá à disposição. É bom, minha gente, certo? Ao mesmo tempo que você passa no shopping, fica uns 5 minutinhos na farmácia. Eita, olha esse comprimido como é. Olha quanto ele é. A mesma coisa. Ah, professor, mas eu sou homem. Eu não compro, não. Anticoncepcional, não. Vá lá, jovem. Quando tu for lá na farmácia comprar, sei lá, qualquer coisa... A pílula do dia seguinte, sei lá o que tu foi comprar na farmácia, meu amigo. Não sei, mas vai lá. Olha as coisas que tá lá, minha gente. Sejam inteligentes nesse aspecto, tá? Às vezes não é decorar. Às vezes são coisas que vocês veem no dia a dia. Se tu não consegue decorar com frequência, na andadinha que tu der na farmácia, pega o comprimido e fala, ó, esse aqui é de 200, olha que massa, serve para isso, isso e isso. Ó, esse outro comprimido aqui tem de 100, tem de 200, tem de 50. Então, isso aí ajuda vocês a decorarem, a verem. Eu também era
eu tinha dificuldade demais na faculdade de decorar posologia. Mas quando eu ia na farmácia, eu olhava uma coisa, olhava outra. Eu via quais eram os ingredientes de pasta de dente. Então, um monte de coisa eu olhava para poder, no dia a dia, aquilo ali entrar por osmose na minha cabeça, tá? Então, façam isso, que dá certo, tá? Dá certo, podem ter certeza que dá certo. E temos também os corticoides, né? Como eu já falei para vocês, os corticoides, eles agem no início dessa cascata de coagulação, ó, de inflamação, na fosfolipase A2. Eles são mais seguros nas gestantes, nas lactantes, no paciente com problema renal, no paciente, sei lá, todos os pacientes que tem problemas com AINE, né? O paciente com problema gastrointestinal, ele tem mais segurança com o corticoide. Por quê? Porque você não vai usar 3 dias seguidos. Você vai usar, né, somente uma dose única no pré-operatório. Ah, e uma coisa que eu falei para vocês. Olha aí que beleza, Bruno está dizendo, tem um de 14,28. Olha aí que bom, cetoprofeno genérico. Eu gosto do genérico. A pirataria é a melhor coisa do mundo, minha gente. Não tem para onde correr. Nasceu para modificar a nossa vida, a pirataria. Né? Então, ó, prestem atenção. Esqueci de falar isso antes para vocês. Por quantos dias a gente faz anti-inflamatório? Por quantos dias a gente faz anti-inflamatório não esteroidal, os AINES? Quantos dias eu faço ibuprofeno? Quantos dias de pirona? Quantos dias eu faço cetoprofeno? Em média. Quantos dias? E aí? Boa, Yasmin. Em média, 3 dias. Dá de 3 a 5 dias. Mas o padrão são 3 dias. Nos casos que você espera mais 2 terceiros molares, você pode até fazer por 5. Mas, em média, 3 dias já é o suficiente. Tá? Por quê? Porque o pico da dor acontece nas primeiras 24 a 48 horas. E o pico do edema acontece nas primeiras 72 horas. Então, teu paciente vai sentir dor nos 2 primeiros dias e vai inchar nos 3 primeiros dias. Quem fez terceiro molar sabe. Depois de 3 dias, o terceiro molar, o cara tá parecendo fofão. Se tirou os 4 dentes, então, você tá parecendo fofão, bochechudo. Depois do terceiro dia, começa a desinchar, 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 desinchar. Quando chega com 7 dias, praticamente não tem inchaço, se a sua recuperação foi, né, no padrão, a recuperação tranquila, tá? Então, quem já fez, quem já tirou dente, sabe. Até 3 dias, incha, depois vai diminuindo o edema, vai diminuindo o inchaço, ok? Beleza? Então tá aqui, ó, esteroidais, os que a gente mais usa de corticoide realmente é a dexametasona de 4 miligramas, tá? Um comprimido de dexa tem 4 miligramas. Você vai usar de 1 a 2 comprimidos, ou seja, de 4 a 8 miligramas, 1 hora antes do seu procedimento, tá? E essas aqui são todas as contraindicações que você vai ter do uso de corticoide. Cuidado que isso cai muito em prova, né? Qual a contraindicação ao uso do corticoide? Aí tá lá hipertenso, aí tá lá gestante, aí tá lá diabético, aí tu vai lá e marca, eita, ele é hipertenso, não pode fazer não, corticoide, eita, professor, ela tá grávida, buchuda, pode, é corticoide, aí tu esquece das contraindicações do corticoide. Normalmente o corticoide está contraindicado em pacientes com risco de infecção. Por quê? Porque ele diminui a imunidade. Ó, paciente com doença fúngica, paciente com herpes ocular, pacientes com histórico de doença psicótica, tuberculose, certo? Então, pacientes normalmente associados aí a infecções fúngicas ou tuberculose, ok? Beleza até aí? Tudo bem? Agora, se você tem um pós-operatório, pronto, paciente Enzo, olha só, paciente Enzo, aquele paciente bem complicado, né, que não tem medo de tudo, que sente dor por qualquer coisa, mesmo com a porrada de medicação que tu fez, Dexa antes, nimesulida, dipirona, cetorolaco depois, ele liga para você chorando, doutor, eu não aguento de dor, doutor. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu vou morrer, doutor. É muita dor, doutor. É muita dor, meu senhor. Eu não aguento, a dor é muito forte, doutor. Dores mais severas, dores mais complicadas,
você pode lançar mão do analgésico opioide. Qual é a diferença desses analgésicos para os outros analgésicos? Quem é que lembra? Quando é que eu uso ele e por que é que ele é mais eficaz? Quem é que lembra? E aí? E aí, jovens? Ação central, boa, Breno. Eles vão agir no sistema nervoso central. Eles vão ser, né, mais fortes do ponto de vista de analgesia, afeta o sistema nervoso central. Excelente, dupla sertaneja aí, Bruno e Breno, Breno e Bruno, né? É a dupla sertaneja aí dessa turma. Eu sempre confundo vocês. Eu chamo Breno de Bruno e provavelmente se eu encontrar Bruno, eu posso chamar de Breno. Então não se assustem não, porque o professor Darlan às vezes esquece os nomes de vocês. Então olha aí o que é que ele vai causar. Ação no sistema nervoso central. Tá? Então, se ele age no sistema nervoso central, ele vai causar uma boa analgesia, ele vai dar uma leve sedada no paciente, certo? Pode aí, né, controlar náusea, vômito, diminuir a tosse do paciente, enfim, mas os dois principais, as duas principais funções para a gente são a sedação e a analgesia, tá? Então, tá aí, ó, tipos de analgésicos opioides que a gente pode usar. Os que a gente mais usa, né? O Paco, paracetamol com codeína. Também temos o Tilex, que é a mesma coisa, paracetamol de 500 miligramas com codeína de 30. E temos o Tramal de 50 miligramas. De quantas horas, quantas vezes a gente faz essas medicações aí no dia? E aí? Quantas vezes a gente pode prescrever para o paciente? Quem é que sabe? E aí? Paracetamol mais codeína. Ou Tilex 30. E aí? Quantas vezes a gente vai usar esse analgésico potente em caso de dor severa, em caso de dor forte? E aí? Ninguém sabe? 12 em 12 tá perto. Tá quente. Mas não é 12 em 12 não. Mais alguém? Mais alguém chuta? Pode ser feito de 8 em 8 horas, ou até mesmo de 6 em 6 horas. Eu, professor Darlan, prescrevo de 8 em 8 horas, mas pode fazer de 6 em 6 horas, tá certo? Ele é um analgésico que você pode usar na quantidade de vezes que você usa qualquer analgésico, tá? Quem é que sabe qual é a bronca dos opioides, principalmente relacionada ao tramal? Quem é que sabe qual é a bronca? Quem já tomou tramal deve saber. Nada, não vicia não. Não é tarja preta não. O midazolam vicia, mas o tramal não. E aí? Você pode, não é nem vício, né? Você pode começar a tomar muito tramal, porque ele pode não servir mais de tanto que você toma. Não é um vício, não é uma dependência em si. Mas qual é a bronca principal do tramal? Minha gente, normalmente o tramal, quem faz tramal sabe, dá um enjoo, uma náusea gigantesca, certo? A gente nem faz muito tramal no dia a dia, eu gosto mais do Tilex ou do paracetamol com codeína, Paco, tá? Eu acho muito melhor, boa, Maísa, por causa do enjoo. Quem precisa tomar tramal por algum motivo sabe. Normalmente o médico prescreve junto com um antiemético, um Nausedron, um Plasil, porque ele causa muito enjoo. Então, ó, no dia a dia, eu acho que vocês não vão precisar usar isso aqui não. Lembra do Tilex que ele é melhor, tá? Tilex 30, uma caixinha, tomar um comprimido a cada 8 em 8 horas ou a cada 6 em 6 horas em caso de dor forte ou severa, tá? Então tá aqui, ó, os efeitos adversos, depressão respiratória, náuseas e vômitos, todos os efeitos adversos que os opioides podem dar. Ok? Beleza? E temos os ansiolíticos, juro que estou terminando, tá? 9 horas a gente termina. Não se preocupem, torcedores do Inter, ou secadores do Flamengo, ou torcedores do Flamengo. Vocês assistirão o jogo e eu também assistirei o jogo, tá certo? Então não se preocupem que eu vou terminar antes do horário do jogo, antes das 9h30. Hoje não tem prova do líder, porém,
temos aí o último, né, o último jogo aí do nosso Brasileirão, tá? E aí, ansiolítico, vocês já estão acostumados, né? Já falei, foi muito, a gente já até falou. Gestante pode tomar... Não pode, Maísa, certo? Aqui não pode, tá? Risco C e D para gestantes. Não pode ser feito para nenhuma gestante analgésico opioide, tá? É sempre melhor usar dipiron ou paracetamol ou um corticoide para gestante. Deve-se fazer também. Gestante que tenha problemas de válvulas cardíacas deve fazer a profilaxia do mesmo jeito, tá? 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes da cirurgia. A amoxicilina também é segura para gestante. Amoxi, metronidazol, clindamicina, todas elas são seguras para gestante, embora a primeira escolha seja sempre a amoxicilina. Beleza? E ansiolítico, já sabemos aí, né, para que é que serve o ansiolítico, para que é que serve o benzodiazepínico, serve para sedação consciente do paciente, controle da ansiedade sem o paciente, né, perder a consciência. Então ele vai ter um controle dessa ansiedade, porém sem ficar inconsciente, controlando a respiração. O meio mais famoso, né, que a gente mais usa, é através do benzodiazepínico. Quem é que lembra dos benzodiazepínicos que temos à disposição? Quem é que lembra? Benzodiazepínicos à disposição. E aí? Quais são os benzodiazepínicos? Só um momento, jovens, já olho. Lorazepam, mais o quê? E aí? Midazolam, diazepam, alprazolam, boa. Nós temos também o lorazepam, que é bastante interessante, certo? Quem é que saberia me dizer para quem é que é interessante o lorazepam? E aí? Quem é que sabe me dizer? Lorazepam. Já ouviram falar no lorazepam? Eu acho que eu não falei para vocês sobre ele na terapêutica. Todos esses que vocês falaram são benzodiazepínicos, tá? Midazolam, diazepam, alprazolam. O que a gente mais usa no dia a dia é o midazolam. Mas o lorazepam, minha gente, vou dizer para vocês agora, ele é de extrema importância. Eita, que lá estou eu escrevendo errado aqui para vocês. Lorazepam, certo? Ele é extremamente utilizado, extremamente eficaz e com menos efeitos adversos quando a gente usa em pacientes idosos, certo? Isso cai muito em prova de concurso. Nos pacientes idosos, o lorazepam é uma excelente opção, tá? Lorazepam, 1 miligrama em 30 minutos antes da cirurgia. E também pode ser feito antes do paciente dormir, 1 miligramazinho desse lorazepam, tá? De 1 a 10 miligramas pode-se usar do lorazepam como sedação. Por que é tão importante esses benzodiazepínicos? Reduz a ansiedade, mantém a PA do paciente fica sedado, com sono, relaxante muscular, ele apresenta a amnésia anterógrada, ou seja, ele não vai lembrar muito do que aconteceu quando estava lá no pico do efeito do fármaco, então é bom que ele não vai saber se a cirurgia deu trabalho, se sangrou, se deu trabalho, se doeu, não vai lembrar, tá certo? Diminui o fluxo salival, reflexo de vômito, olha que massa, se o seu paciente tem muita ânsia de vômito durante a cirurgia, ele vai ter um controle com essa medicação. Tá? E retarda a absorção do anestésico local, ou seja, o seu anestésico vai fazer efeito por mais tempo. É uma beleza, minha gente, usar o midazolam no dia a dia, tá? Bruno, eu prefiro ter na clínica, tá? É uma preferência minha. A gente pode prescrever? Pode, tá? Mas qual é a bronca de prescrever para o paciente? Primeira coisa, a gente precisa de um receituário especial. A receita azul, lembra, né?
benzodiazepínico, receituário tipo B, azul, blue bebê, certo? Então lembre disso, primeira coisa. Segunda coisa, tu não se vende apenas um comprimido. Então se tu prescreve pro cara, ele vai comprar uma caixa. E aí, o negócio que causa dependência, uma tarja preta, certo? Uma tarja preta, é meio complicado a gente chegar e prescrever para o paciente e depois ele levar a caixa para casa. Então, o que é que eu faço? Eu vou na Secretaria de Saúde, eu peço o talão de receituário azul, eu faço a prescrição em nome de alguém, eu mesmo compro e fico com ele na clínica, certo? Então, eu faço isso. Eu deixo comigo sempre o midazolam. Então, eu dou o comprimido para o paciente. Ah, na faculdade eu vou levar para vocês, tá certo? Eu vou ter na minha bolsa, eu sempre ando com midazolam. Se for preciso um ou outro paciente, a gente pode fazer, tá? Fique tranquilo, é só falar comigo. Se o paciente for muito nervoso mesmo, muito ansioso, a gente pode fazer, tá certo? Mas dificilmente na clínica a gente precisa, tá certo, Bruno? Nunca precisei não na clínica da faculdade fazer midazolam não, beleza? Nunca precisei. Então, o que é importante a gente lembrar? Que o midazolam ele é interessante porque ele começa rapidamente, o início de ação dele é rápido, tá? E a meia-vida é curta, somente 3 horas de duração. O lorazepam, ele já demora mais para fazer efeito e também demora mais para o efeito passar. Mas ele é importante para os idosos, o lorazepam, porque ele tem menos risco de acontecer um efeito ruim do uso dos benzodiazepínicos. Quem é que sabe me dizer qual é o efeito ruim do uso dos benzodiazepínicos e que está muito associado aos idosos, principalmente aos idosos que fazem o diazepam? Quem é que sabe dizer qual é o nome do efeito? Caiu na prova de vocês, viu, bebê? Caiu na prova. Quem é que sabe dizer o nome do efeito? Que é um efeito adverso ruim, que é um efeito exatamente o contrário do efeito esperado pelo benzodiazepínico. Quem é que lembra o nome dele? Isso, é o inverso do desejado. O nome do efeito é efeito paradoxal, tá? Que é quando, ao invés do paciente ficar deprimido e relaxado, ele fica elétrico, doidão, certo? Bastante agitado. É o chamado efeito paradoxal, ok? Olha aí os efeitos indesejados, principalmente relacionado ao diazepam, efeito paradoxal. Lembrando que esse medicamento é tarja preta, pode deprimir o paciente, pode causar tolerância, dependência, sonolência, confusão mental, não pode juntar com álcool, não pode juntar com outros depressores. Tomem bastante cuidado com relação a isso, beleza? Ele é um medicamento tarja preta. Jovens, para a cirurgia é basicamente isso. Eu trouxe para vocês hoje uns 8 a 10 medicamentos no total. Vocês já devem ter visto na vida da farmacologia da terapêutica uns 40. Eu restringi o que a gente mais usa para cirurgia. Trouxe amoxicilina, clavulin, clindamicina, azitromicina, metronidazol. 5 medicamentos de antibióticos. Controle da dor, eu trouxe paracetamol, dipirona, nimesulida, ibuprofeno, cetorolaco e mais um, né, que é o cetoprofeno, mais 6 aí para vocês escolherem. E o resto é o que vocês já estão mais acostumados, Tilex e midazolam. Então eu trouxe para vocês uma quantidade restrita de medicamento. Você não precisa saber de todos os medicamentos, mas você precisa saber dos que você mais usa. Ah, professor, de todos esses que você deu hoje, o que eu mais uso é dipirona, paracetamol, amoxicilina e nimesulida, não é ele? Então, pelo menos esse, você tem que saber tudo, de cabo a rabo, quanto eu posso fazer, quanto eu não posso fazer, para que paciente eu posso, para qual paciente eu não posso, tá? Eu não quero que vocês fiquem aqui, eu não quero que você me diga qual é a medicação. Eu vou prescrever, professor, uma vancomicina, uma polimixina B. Ah, professor, eu vou prescrever, sei lá, um monte de medicamento difícil. Não, para cirurgia é simples, minha gente. É controle de infecção, controle de dor.
você vê se aquele dente vai causar mais dor ou menos dor. Se for um procedimento muito simples, só analgésico. Se for um procedimento meieiro, anti-inflamatório mais analgésico. Se for um paciente que vai sentir muita dor depois, usa um corticoide antes e faz um anti-inflamatório, um analgésico e um antibiótico depois. Pronto. São esses 3 protocolos. Cirurgia muito simples, cirurgias medianas, cirurgias que causam muita dor. Acabou-se. Não tem tanto segredo, tá? Vamos para o caso clínico agora para a gente terminar de vez a aula. Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, relatou não possuir alergia, não possuir doenças crônicas e tá com esse histórico aqui, ó, de edema, vermelhidão na face, há cerca de 12 dias. Relatou que o elemento 15, ó, esse elemento tá com dor há algum tempo atrás. Não tem sinal de disseminação sistêmica. Qual a conduta? O que você faria aí nesse caso no seu paciente quando ele chegasse na clínica de cirurgia? O que vocês acham que ele tem aí? E aí? O que é que vocês acham que o paciente tem? E aí? O que é que vocês acham que o paciente tem? Drenar. Ó, Ruber já deu aí uma conduta. Drenar. Então, a primeira conduta que você tem que imaginar. Isso aqui é uma infecção. Todos concordam comigo que é um abscesso? Então, abscesso se trata só com antibiótico, não é isso? Não é verdade? Primeira coisa que eu faço aqui é antibiótico, não é isso? Sim ou não? Não é assim que trata abscesso, né? Antibiótico só. Não é não? Hein? Não, né? A gente vai tirar a causa, a gente vai drenar, ó, a gente vai passar um bisturizinho aqui, drenar, vai fazer um procedimento cirúrgico. Então, quais seriam as medicações que você faria para poder fazer essa drenagem? O que é que você faria? E aí? O que é que seria de prescrição que você faria para o seu paciente? E aí, jovens, vamos conversar. Digitem ou liguem os microfones aí e falem. O que é que você faria de medicação para esse procedimento? Antes, depois, só depois, e aí? Dose de ataque, vocês já estão pensando em metronidazol. Olha a besteirinha aqui, ó, sem sinais de disseminação sistêmica. Se não tem sinal de disseminação sistêmica, a gente não precisa fazer antibiótico. Esquece o antibiótico. Só a incisão e remoção da causa já resolve, bebê. E aí, o que é que a gente vai fazer? Não tem febre, não tem dificuldade de abrir a boca, tá só com aquele abscesso bem pequenininho ali no palato. E aí? A gente já sabe que vai drenar, mas de medicação, depois que eu drenar, o que é que eu vou fazer para ele? E aí? E aí, jovens? Anti-inflamatório, analgésico. Boa. Qual anti-inflamatório? Qual analgésico? Cuidado, minha gente. Eu quero a posologia. Eu quero que vocês vejam o paciente e você atenda a ele. Você não vai colocar lá na prescrição analgésico. Tomar de... Não, né? Você não vai botar anti-inflamatório. Quero que você diga o que é que você vai fazer para ele. E aí? Ó, isso aí que vocês disseram tá certo, né? Se for fazer a drenagem, o paciente for muito nervoso, se necessário, vai fazer uma sedação. E depois, vai usar antibiótico? Não, analgésico mais AINE. O que é que você poderia usar de analgésico e AINE aí? Poderíamos usar os de primeira escolha. O que é que você usaria, então, de primeira escolha aí, de analgésico e de AINE para ele? Dexametasona? Será que precisaria de Dexa? Paciente jovem, procedimento simples, teoricamente simples. Mas usaria amoxicilina. Nesse caso, não precisaria usar antibiótico, jovens. Mais uma vez, ele não tem sinal de disseminação. Não é somente porque é infecção que a gente vai usar antibiótico, tá? Nesse caso, é apenas remover a causa e fazer um analgésico mais um AINE. Boa, Tainara, de pirona de 1 grama de 6 em 6 horas, 2 dias.
nimesulida 100 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias. Tá excelente a sua posologia. Ah, professor, não quero usar a dipirona de 1 grama, eu vou usar a de 500. Pode também usar a dipirona de 500, sem problema nenhum. Beleza? E aí eu pergunto para vocês, mas e o antibiótico? Certo? E o antibiótico? Nesse caso, a gente não precisa usar antibiótico, tá? Somente se o paciente tivesse tido febre, mal-estar, dificuldade de comer, dificuldade de respirar, limitação de abertura da boca, certo? Aí é quando a gente usaria o antibiótico, tá? E se fosse para usar antibiótico, tá bom? Qual seria o antibiótico que a gente usaria? Se fosse, aí sim, vocês estariam certos, né? Quem foi que falou amoxicilina? Cadê? Apagou, foi? Minha gente, deixa de besteira de apagar a mensagem. Ah, não, apagou não. Tá aqui, Maísa. Amoxicilina, cápsula, 500 miligramas de 8 em 8 horas. Uma cápsula de 500 miligramas de 8 em 8 horas. Excelente. Se fosse preciso aqui antibiótico, a amoxicilina poderia ser usada de maneira tranquila, tá? Agora, e se o paciente não fosse colaborativo com os horários? Ou fosse da clínica particular e classe A, qual era a medicação que você faria? Continuaria com a dipirona e a nimesulida de 100, de 12 em 12 horas? E aí? Se o paciente fosse daquele bem esquecido, você iria usar a dipirona de 6 em 6 horas, 4 vezes no dia para ele tomar a dipirona? Boa, Arflex, primeira opção, né? Arflex, olha aí, nimesulida de 200 miligramas, que ele vai tomar uma vez só por dia, não é isso? Qual é a outra opção que ele toma uma vez só por dia que eu dei? Boa, Vitória, Arflex, 200 miligramas, um comprimido, 24 e 24 horas. Qual é a outra opção que ele toma uma vez por dia só? Quem é que lembra? Qual é a opção que ele toma uma vez só por dia e às vezes nem precisa tomar analgésico junto? E isso, cetoprofeno de 200 miligramas. Ó, que beleza. Eu fiz o cetoprofeno, o cara é da clínica particular, ele tem dinheiro, meu amigo, ele pagou para você sei lá quanto para você fazer esse procedimento. Ele não vai achar ruim comprar. E a gente já viu que tem o genérico aí, 15 conto, 20 conto. Excelente aí o uso para um paciente que tenha problema, né, que tenha dificuldade aí em tomar essa medicação muitas vezes durante o dia, tá bom? É uma opção. Olha aí, a gente vai sempre prezar pelas medicações que tenham o mesmo espectro e a maior meia-vida. Se fosse antibiótico, azitromicina, anti-inflamatório, nimesulida, cetoprofeno, cetorolaco, que usa menos vezes no dia. Beleza? E se esse mesmo paciente fosse diabético? Olha aí, é o mesmo quadro clínico. E se ele fosse diabético? E agora? E agora? Diabético descompensado, certo? O paciente é um diabético descompensado. O que é que você faria? Aí é um procedimento de urgência. Você vai ter que drenar, não tem para onde correr. O que é que você faria se ele fosse diabético? 1 grama de amoxicilina, boa. 1 grama de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, né? Já fazia uma dose de ataque aí, porque o diabético tem mais risco de infecção. Excelente. E depois? O paciente é diabético descompensado. E depois? Ou tem mais alguma medicação que você faria antes, junto da amoxicilina? Tô fazendo vocês pensarem, bebê. Bora, bebê. Fala comigo, bebê. Que já já começa o jogo. Juro que só tem mais 2 slides. E aí? E aí, jovens? Diabético. Por que a gente vai usar dexametasona de 4 miligramas 1 hora antes, Bruno? Sabe me dizer o porquê? Por que eu vou fazer a dexametasona 1 hora antes? Corticoide antes. E aí, por quê? Clavulin, pode ser o clavulin, mas a amoxicilina também pode ser. Como o Rubio falou, primeira escolha. Bruno falou na dexametasona. Por quê, Bruno? Tá certo, Bruno.
porque não é recomendado usar AINES. Excelente. Lembra que o diabético descompensado normalmente tem problema no rim. E se ele tem problema no rim, ele não vai poder fazer AINE depois. Isso explica muita coisa. Eu nem uso AINE depois, mas eu posso usar uma dexametasona antes, 1 hora antes do procedimento, certo? Então lembrem-se sempre disso. Olha aqui a respostinha. Primeira coisa, profilaxia antibiótica. Assim como o Ruber falou, o cara é diabético descompensado. Eu vou fazer a minha 1 grama de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, tá? E lembrando que depois, eu vou usar o quê? Deixa eu tirar do slide. E depois, eu já sei que não posso usar AINE porque ele pode ter problema renal. E depois? O que é que você deixaria para esse paciente diabético? E depois? E aí, jovens, não se acanhem. Antibiótico a gente vai deixar, mais o quê? Mais o quê? Cetorolaco é um AINE. AINE. Cetorolaco é um AINE. Mais o quê? Não pode cetorolaco também. O cara é diabético, descompensado. O que é que eu iria fazer para ele? A dipirona, minha gente, véia de guerra, certo? Uma dipironinha véia de guerra, um paracetamolzinho véio de guerra, tá? Eu já fiz o AINE antes, tá bom? Ou eu já fiz o corticoide antes. Eu não posso fazer AINE depois. Uma outra opção é 24 horas depois da cirurgia ele fazer mais um comprimido de dexametasona. Se ainda assim tiver muito inchado, ele pode fazer mais um comprimido apenas de dexametasona, tá? É uma opção, mas cetorolac, buprofeno e mesulida não é o mais indicado para esse paciente. Então lembrem-se, professor, mas você disse que ele não tinha não manifestação sistêmica. Por que é que vai fazer o antibiótico sempre depois? Porque ele é diabético, bebê. Ele tem risco de infecção. Então, por mais que o cara não tenha trismo, por mais que ele não tenha febre, aí sim você vai usar o antibiótico sempre. 1 grama antes e depois também você vai fazer o seu antibiótico. Beleza? E se o paciente ainda por cima, além de diabético, for alérgico à penicilina, o que é que você ia fazer? Ia fazer 1 grama de amoxicilina com o paciente alérgico antes e depois? E aí? Ia fazer amoxicilina antes e depois? Sim ou não? Se ele é alérgico à penicilina? Ia fazer? Qual era o antibiótico que você ia usar no paciente alérgico? 600 de Clinda antes e depois? E depois? E 300 de 8 em 8 depois. Boa, Bruno. Excelente. Clinda 600 miligramas 1 hora antes e depois 300 miligramas de 8 em 8 horas. Beleza, jovens? Excelente. Então temos as opções aí, né? Tanto a clindamicina como a azitromicina. E se ao invés da clindamicina você só tivesse a azitromicina no posto de saúde, como é que você faria a prescrição antes e depois? Como é que seria? E aí, como é que seria? Se fosse só azitromicina. Só tem azitromicina, doutor, aqui no posto. Tem Clinda não, que Clinda é chique. 500 miligramas 1 hora antes e depois. E depois? 500 miligramas 1 hora antes e depois 1 ao dia de 500 durante 3 dias. Boa, minha gente. Então, 500 miligramas 1 hora antes e 500 miligramas uma vez ao dia durante 3 dias. É o tratamento com a azitromicina. E aí, mais uma vez, eu estou fazendo essa pergunta, né? E se além de diabético ele já tivesse problema renal, aí você tem que lembrar que não pode fazer AINE, né? Prioriza sempre o corticoide antes, numa dose única antes.
Isso aí a gente já viu, já discutiu ao longo desse caso clínico, tá? Jovens, percebam, um caso clínico só de infecção, eu dei para vocês múltiplas opções. Paciente normal, paciente diabético, paciente alérgico, paciente com problema renal, e vocês responderam. É isso que vai aparecer no dia a dia de vocês, lá na clínica odontológica da Nassau. São pacientes jovens, são pacientes idosos, é um que é hipertenso, é outro que é diabético, é uma cirurgia fácil, é outra mais difícil, é uma infecção, é basicamente isso que vai aparecer para vocês, tá? E tenho certeza que com a aula da semana passada e essa aula de hoje, a gente consegue saber o que eu vou fazer do início até o fim da minha cirurgia com o meu paciente, tá? No dia 11 estaremos juntos. Semana que vem, mais uma aula teórica às 7h20, beleza? Não saiam agora, deixa só eu ver quantas pessoas tem online para botar lá na planilha. Só um momento, temos 22 pessoas, mas chegou a ter 25. Beleza, jovens? Vou parar aqui a gravação, tá certo? E a gente se encontra mais uma vez na semana que vem para a teoria e no dia 11 para a nossa prática. Obrigado, espero que tenha sido produtiva aí essa aula para vocês. É uma aula diferente, que eu normalmente não dou na faculdade, na Uninasal, tá? Mas estou dando essa aula para vocês porque eu acho que vai ajudar muito no dia a dia de vocês da clínica. Beleza, jovens? Tudo de bom, boa noite aí, vamos secar o Flamengo agora, com fé em Deus, o Flamengo hoje perde e o Inter vai ser campeão. Até mais, até mais. Tem tema, eu pretendo colocar